Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, aplicado para 8 milhões de brasileiros. A questão 102, na versão amarela, diz o seguinte: a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é, dentro de 5 alternativas, escolheremos a certa. Muito bem, vamos então a uns detalhes que estão muito bem explicados na aula que antecede esta resolução. Mas vamos repetir o essencial. O elemento químico carbono, de número atômico 6 e massa atômica 12,01, é o representante de 3 isótopos: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O que o carbono 14, esse isótopo, tem de especial? Bem, o número atômico dele será 6, como de todos os isótopos, apresentando 6 prótons e 6 elétrons. Isso é comum aos 3. Mas o número de massa 14 revela, na diferença de 14 para 6, 8. Revela que esse isótopo tem 8 nêutrons. Então, é um átomo diferente do carbono 12, que tem apenas 6 nêutrons. Este carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores de emissão beta desse isótopo. O detalhe mais importante do carbono 14, que ele é emissor de partícula beta. Tem a alfa, tem a beta e tem a gama. A partícula beta é um elétron que sai do seu núcleo. No núcleo não tem elétron, a não ser que um dos 8 nêutrons se decomponha. Ao se decompor um dos 8 nêutrons, produzirá elétron e próton. O próton fica no núcleo e o elétron vai embora travestido de beta. Beta é um elétron que cai fora do núcleo, porque não é o lugar dele. Então, beta é um elétron. Por que não é chamado de elétron? Porque no núcleo não tem elétron. Então, ele sai travestido com o nome de beta. Beta sai numa quantidade de, para cada grama do animal vivo, há uma emissão de 15 beta. 15 partículas beta por grama. E para cada minuto que passa, para cada grama, durante 1 minuto, emite 15 partículas beta, emite 15 elétrons pela decomposição do nêutron. Isso em vida. Após a morte, veremos aqui, está dizendo aqui embaixo, que considere um fragmento de fóssil. Agora ele já morreu há muitos anos. Quando morto, foi encontrado no sítio arqueológico, a medição da radiação apresentou 6.750 partículas beta por hora. 6.750 é maior ou é menor do que a emissão em vida? Calma, nós temos um ruído aqui. Em morte, ele emite 6.750 beta por hora. Enquanto vivo, ele emite 15, muito pouquinho aparentemente, mas é 15 por minuto.
por minuto, ele emite 15. E por hora, morto, ele emite 6.750. Bom, este detalhe, após a morte, a quantidade de carbono se reduz pela metade. Esta informação chama-se período de meia-vida. Qual é o tempo que o emissor de partículas alfa e beta tem? O período que leva para ficar a metade chama-se de período de meia-vida. E o período de meia-vida do carbono 14 é bem grande, 5.730. Por isso que ele é usado como datação de fósseis. Quem morreu há muito tempo tem no carbono 14 um ótimo método para se determinar a sua idade. Claro, desde que tenha em sua estrutura carbono. E aqui é interessante, se o carbono, o elemento químico que participa nas substâncias orgânicas, é o elemento químico, devemos considerar que tudo que é orgânico tem um pouquinho de carbono 14. Porque o elemento químico não é o conjunto dos 3 isótopos. Os compostos orgânicos apresentam carbono 12 em 99,9999%. Agora, existe carbono 13 e existe um pouquinho de carbono 14. Esse pouquinho de carbono 14 que a matéria orgânica apresenta vai remanescer no fóssil. Então, para quem morreu há muito tempo e que tem carbono, porque era orgânico, emite partícula beta e pela quantidade que emite vivo e pela quantidade que emite morto, dá para determinar a idade. E esse é o nosso problema. Qual é a idade do fóssil? Bom, vamos analisar isso com 2 detalhes muito importantes, que são o lado da radioatividade e o lado do cálculo. No lado da radioatividade, já vou colocar na lousa, há uma diminuição da massa do elemento, então terá que ser muito importante verificar a massa inicial que tinha o corpo e a massa final a que foi reduzido o corpo, porque já não é mais carbono 14. Ao emitir a partícula beta, já era carbono. O carbono, já vou explicar no quadro, se transmuta para nitrogênio. Então, bye carbono. O animal morto tem muito menos carbono. Desculpa. Bem, então existe a massa no início, quando ele era vivo, e existe a massa depois de morto. Então, a massa inicial sobre a quantidade de períodos que se passam vai determinar a massa final. A massa final será a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de períodos de meia-vida. Já vou explicar no quadro. A segunda parte, que será fundamental, é calcular com fator unitário. Nós vamos calcular a massa inicial dele vivo a partir de fator unitário. Então nós vamos ter que, nesse texto inteiro, descobrir qual é o valor dado. Por quê? Porque esse valor não é considerado dado. Esse valor de 15 emissões beta por minuto por grama é um valor que vai me dar uma identidade. O 15 está amarrado a minuto, o 15 está amarrado a grama. Portanto, o 15 não é um valor isolado como é o número 30. O 30 gramas é um valor dado. A partir da informação de que cada grama emite 15 emissões beta, eu posso dizer uma identidade aqui. Eu posso dizer que 15 emissões beta são iguais a 1 minuto vezes 1 grama.
há uma identidade proposta pela barra. Toda vez que tu tiver uma barra, tu tem o valor do denominador e o valor do numerador, eles são iguais. Vou poder fazer aqui um fator unitário, tchê! Vai ser ótimo, porque aí nós vamos multiplicar pelo valor dado. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Qual é outra informação numérica? A informação numérica do período de meia-vida vamos deixar para o segundo raciocínio. Estou calculando primeiro a massa do início e a massa do fim. Bom, outra informação numérica é 6.750. Esse número, ele está amarrado. Claro, a unidade são emissões beta, mas está amarrado a quem? Está amarrado a hora. Então, querido, da mesma forma que a barra identifica uma identidade, a grandeza do denominador é igual à grandeza do numerador, a sílaba por. O que a sílaba por vai me dizer? O por quer dizer cada uma hora corresponde a 6.750 emissões beta. Então eu vou poder criar um fator unitário, porque 5.650 emissões beta, sendo iguais a uma hora, eu posso colocar os 6.750 emissões beta no numerador e posso colocar uma hora do denominador e dizer que esse quociente será 1. É uma maravilha, cara. Não só a radioatividade, que aliás o Enem gosta bastante. O ano passado já caiu também. E outra maravilha é raciocinar sem sofrer. Então, me aguarde que eu já vou para a lousa te explicar direitinho isso. E você que está com pressa, a resposta será a alternativa C. C de certo! Todos os 8 milhões de brasileiros que fizeram o Enem sabiam que ia cair radioatividade. E mesmo estudando, sabendo de que, por exemplo, a massa final, depois de ter havido o processo radioativo, que a massa final corresponde à massa inicial do processo dividido por 2 elevado a n. N vem a ser o número de períodos de meia-vida. O período para que o elemento radioativo, ao emitir partícula beta, no caso carbono 14, leva para ficar na sua metade, aquela amostra, depois de 5.730 anos, vai ficar pela metade. Para ficar a metade, leva esse tempo. Agora, quantas metades aconteceram? É o N. O N é o número de períodos de meia-vida que decorreram do animal vivo para o fóssil encontrado. Normalmente, se trabalha com massa. Qual é a massa do animal final fossilizado que foi analisado? E qual é a massa inicial? Quer dizer, qual é a quantidade do animal vivo? O detalhe complicador, mesmo sabendo isso, é que não veio massa final, não veio massa inicial. O dado dessa questão, de maneira muito inteligente, foi dado em partículas betas emitidas. Quantas emissões de beta foram emitidas? O fóssil hoje, o fóssil está emitindo quanto? No texto que eu já vou repetir para você, o animal vivo, hoje analisado, ele tem uma quantidade de emissão beta correspondente a 6.750 beta por hora. Então, a emissão do beta do fóssil corresponde à massa que ele teria no final. E a massa que ele teria no início é de quanto? Corresponde ao número de betas que ele emitia quando vivo.
E aí está a encrenca. Primeira encrenca que não foi massa. A encrenca número 1 é que está sendo os dados fornecidos em emissão de beta. E a encrenca maior é como é que eu acho o número de betas que ele emitia quando vivo? Quando vivo dentro do fator unitário. Eu vou ler tudo para você, você vai me dar razão. A questão número 102 diz o seguinte: a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores de emissão beta. Então, não em massa, em emissão de partículas beta, desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. A quantidade de beta quando vivo é o desejo do nosso problema. Porque a quantidade de beta fossilizado já vai dizer daqui a pouco qual é a quantidade de beta emitida enquanto vivo. Eu vou ter que levar em consideração o quê? Vou ter que levar em consideração, por exemplo, a massa. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere um fragmento de fóssil de massa de 30 gramas, que foi encontrado em um sítio arqueológico. E a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Qual é a idade do fóssil? Então, meu amigo, que fique bem claro que podemos calcular todo o raciocínio utilizando massas e podemos também utilizando a quantidade de betas que eles emitiram no fim, hoje, e no início, lá, a quantidade de anos atrás em que viveu. Todo o problema estará em determinar o N. O que é o N? Se o período de meia-vida, é o período que leva para ficar metade, foram 5.730 anos, para todo animal vivo, de origem orgânica. Se este é o período, quantos períodos? Porque se eu souber esse Nzinho estratégico, eu vou descobrir o tempo. Quanto tempo tem um animal fossilizado? Vai depender do período de meia-vida, multiplicado por quantos períodos ocorreram. E aonde que está o Nzinho para eu descobrir? O Nzinho para eu descobrir e multiplicar pelo fator período de meia-vida terá que ser tirado daqui. A quantidade de massa final, ou betas do animal fossilizado, a massa inicial, ou beta do animal vivo, sobre esse quociente, dá para eliminar, isolar, melhor dizendo. Posso isolar o 2 expoente n, aonde continua o nosso nzinho para ser descoberto, e eu terei então um quociente de emissão de beta quando vivo e emissão de beta quando fóssil. Só que tem um detalhe: a condição de beta fossilizado, hoje, lá no laboratório, quanto é que deu de beta fossilizado? 6.750 betas por hora. Se o denominador desse quociente, cujo valor n nós queremos descobrir, é esse número, o que precisa ser descoberto? O número de emissões beta quando ele era vivo. Dizer que quando ele era vivo eram 15 emissões beta não é completo, porque é 15 emissões beta por grama. E são quantos gramas? 30. Então, a partir de um valor dado, eu vou procurar o valor desejado para colocar no numerador e assim achar o N e partir para a festa.
Muito bem. O valor dado, sem se prender a ninguém, é o 30 gramas. Ponto. Agora, a partir da informação que eu li para você, 15 emissões beta por minuto por grama. Então, meu querido, o que eu posso perfeitamente te dizer? Eu posso te dizer que para cada 1 grama, para cada 1 minuto, são emitidas quantas? 15. São 15 emissões beta por grama por minuto. Encontrei aqui uma identidade. Cada grama, durante 1 minuto, emite beta. Ou, posso colocar o beta no denominador. 1 grama, 1 minuto, sobre 15 é igual, porque o numerador é igual ao denominador. Então, este quociente de grandezas iguais em unidades diferentes chama-se fator 1, fator unitário. Para que essa complicação? Para descomplicar, meu querido. O que vai acontecer com o grama? A quantidade de betas que ele emitia não eram 15. Eram 15 amarradas em gramas e minutos. Então eu tenho que relacionar grama e nada como esse raciocínio mágico que tu tem que se acostumar. Bom, 30 gramas vezes o número de emissões beta quando vivo, dentro dessas condições, me deu o quê? Me deu a quantidade de beta. Não é o que eu estou querendo? Mas a quantidade de beta tem que ser em relação à unidade tempo da questão. A quantidade de partículas betas quando vivo não será colocado nesse numerador? E nesse denominador eu vou trabalhar com o denominador que está em horas. Ora, se está em horas, por que não usar um segundo fator unitário? E qual será o segundo fator unitário? O segundo fator unitário será aquele da informação que nós temos há muito tempo. Qual é a informação? Se eu quero passar para horas, eu vou colocar hora aonde? No denominador. Se eu colocar hora no denominador, por quê? Porque eu vou precisar horas. Se a hora vai no denominador, quem vai no numerador? Uma grandeza que seja igual. Qual é a unidade do tempo que equivale a 1 hora que eu vou usar no numerador? Aquela unidade de tempo que vale a 1 hora e que elimine a unidade indesejada. Qual é a unidade indesejada? Porque o que eu quero é beta. E não quero minuto coisa nenhuma. O tempo vai ser de hora. Então, a quantidade que equivale a 1 hora são 60 minutos. O minuto vai acabar saindo. Então, o que eu tenho no final, querido? O que eu tenho no final é o equivalente à massa inicial, que está sendo dado nesse problema em emissões de betas iniciais, isto é, beta quando vivo. Bom, o que sobrou para contar a história? Sobrou beta no numerador e sobrou o que no denominador? Sobrou o que no denominador? Sobrou horas no denominador, que é justamente beta por hora. Esta quantidade de beta que eu vou encontrar, vou colocar aqui. Aí eu vou achar o N, por uma matematiquinha que tu vai entender. Bom, quanto que dá isso aí? Primeiro, 0 com 0 deixa de lado. Então, 3 vezes 15 dá 45. 45 vezes 6 dá 2.700. Então, qual é a quantidade de emissões beta que ele emitia quando vivo, correspondente à massa que ele tinha no seu início? É de quanto? 2.700 betas por hora. Meu querido, o que eu vou ter aqui? Na inteligência, na simplificação, foi fácil encontrar a resposta. A simplificação continua. Hora cancela com hora. Hora do denominador do numerador e hora do denominador do denominador.
E o que mais? O beta. O beta também vai para fora. Vai ser eliminado por quê? Beta com beta cancela. Isso vai dar quanto? Vai dar 2.700 por 6.000. Dá quanto? 24 dá 4. Bom, pronto. Dá quanto? Dá 4. Esta continha vai dar 4. Pode fazer que eu já fiz. Ora, se 2 elevado a n corresponde a 4, ô querido, lembra do teu ensino fundamental? No fundamental você aprendeu que se 2 é igual a 2 elevado a n é igual a 4, potencializa o 4, dá 2 elevado a 2. Ora, querido, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Pronto, acabou-se a dificuldade. No instante que eu determinei que o período de meia-vida não determinei, já veio no problema. No instante que eu determinei que a quantidade de períodos de meia-vida foram 2, está resolvido o problema. O período de meia-vida vezes 2, o seu dobro vai dar quanto? Vai dar 11.000. Quanto? Dá 60, dá 14, vai 1, 10 e 11. 11.460 anos. Muito bem, então a resposta final é a idade desse fóssil em anos. É de quanto? Alternativa C, 11.460 anos. A química não é ótima? Convencido? Ótimo! Venha para o time da química. Aliás, você que acertou essa questão, tira o meu chapéu. Você é bom mesmo, merece fazer uma universidade pública de qualidade e ser um ótimo profissional. Tote ao seu dispor.